Mas o Elivaldo não vai embora agora não. Vamos até Brasília comigo, Elivaldo? Vamos sim, Thiago. Vamos falar com o Délio Rocha, que está aqui conosco. Délio, muito bom dia para você. Você destaca hoje o que se pode chamar, Délio, de uma espécie de mal-estar entre o presidente do Senado e a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom dia para você. Tiago, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos no Piauí. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou a registrar na agenda dele um encontro, uma reunião que ele teria com Eunice Oliveira amanhã aqui em Brasília, no próprio Senado, mas esse compromisso não demorou muito tempo na agenda de Jair Bolsonaro e o motivo é uma insatisfação mútua envolvendo Bolsonaro e o senador Eunice Oliveira. Por um lado, Eunice Oliveira vem mandando recados dizendo que até o final de janeiro ele continua comandando o Congresso Nacional e que deve ser respeitado como tal e que não aceita interferências do governo eleito em relação às pautas e às decisões do Senado. Por outro lado, o presidente eleito e alguns dos seus aliados mais próximos vêm reclamando da postura de Eunice Oliveira em relação a algumas pautas que entraram na agenda do Senado, pautas essas que, na visão do governo eleito, são prejudiciais para as finanças do país em 2019. Uma dessas pautas foi aquela que acabou aprovando na semana passada o reajuste do salário dos ministros do STF, um reajuste de 16,38%, que pode aí gerar uma despesa extra no próximo ano de mais de 4 bilhões de reais. Além disso, na semana passada, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma discussão ríspida com Eunice Oliveira, isso durante uma reunião no Senado para discutir o orçamento de 2019. Na oportunidade, Eunice Oliveira foi acusado de dificultar as negociações com a equipe de transição do novo governo. Já Paulo Guedes foi acusado de querer impor suas vontades e de também não entender do funcionamento do Parlamento Federal. Depois disso, teve ainda o caso do deputado eleito e príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, da família da Casa Imperial Brasileira, que usou as redes sociais para trocar, ali fazer acusações a Eunice Oliveira, chamou o senador de pato manco. O senador não gostou das críticas, rebateu os comentários e disse que Luiz Felipe é um príncipe que ainda vive com a cabeça do Brasil imperial. E diante aí desse mal-estar todo, há um receio na equipe de transição do novo governo de que Eunice Oliveira possa aí patrocinar pautas bombas que podem comprometer as finanças do futuro governo. Tiago. Tá certo, Délia. A situação aí, né, que pode se traduzir em se resolver todo esse mal-estar aí, é que a Eunice já está deixando, né, o Senado Federal. Então, o presidente eleito e a sua equipe devem ter uma trégua em relação a isso. Mas deixa eu te perguntar. Não vai tão longe assim. Não vai tão longe, Elivaldo. Está próximo de se resolver. Agora, o Délio já está definido pelo menos o número de ministérios? Bolsonaro já sinaliza com essa definição? Olha, Tiago, o que é certo por enquanto é que o número de ministérios será maior do que os 15 inicialmente pretendidos pelo presidente eleito. Mas hoje, Jair Bolsonaro trabalha aí com a possibilidade de ter 18 ministérios. E é certa também já a extinção de algumas pastas, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que deve ser absorvido em sua maioria, em sua maior parte, pelo Superministério da Economia, que será comandado por Paulo Guedes. Olha, e aí tem aí, esta semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro deve anunciar novos nomes do seu primeiro escalão. Um desses nomes aí é para o Ministério do Exterior. 2 nomes de carreira são
são cogitados nesse momento para assumir a pasta. Um deles é Luiz Fernando Serra, que até meados deste ano comandava a representação do Brasil na Coreia do Sul, e o outro nome é o diplomata aposentado que, pouco antes de se aposentar, né, nesse ano, ele comandou a representação brasileira junto à União Europeia. Neste caso, eu estou falando de João Alfredo Graça Lima. Agora, uma curiosidade, viu, Tiago, em relação aí nessa discussão do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, na última sexta-feira, o médico Dr. Ray, também conhecido como Dr. Hollywood, que é um cirurgião plástico que fez fama no Brasil por apresentar um programa de televisão, ele se dirigiu até a casa de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para se oferecer para ser o futuro ministro da Saúde. Ele conseguiu entrar no condomínio de Jair Bolsonaro, conseguiu chegar até a casa do presidente eleito, ficou lá pouco mais de 15 minutos e saiu sem conseguir falar com o presidente eleito. Pelo visto, não será dessa vez que Dr. Ray será o ministro da Saúde, Tiago. Não será dessa vez. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Me despeço também de Elivaldo Barbosa. Obrigado, Elivaldo. Até mais tarde. Um abraço. Bom dia, bom trabalho, Elivaldo. Mais tarde.